Segundo Samuel, capítulo 22, e o versículo 20 diz: E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, ajude-me agora a trazer a mensagem com concisão, com clareza, que o tempo possa ser aproveitado ao máximo e o Seu poder possa fazer a obra que apenas o Senhor pode fazer. Abençoe e use-me, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar esta noite. E nós lemos o versículo 20, e é daí que nós vamos partir esta noite, lembrando que estamos no subtema continuar até o fim. Davi aqui no final da sua vida, e no final do seu reino também, a última década mais ou menos, seu tempo aqui na terra. E apesar dos apesares, apesar das dificuldades, ele está até que terminando bem a sua caminhada, está continuando firme até o fim e bem até o fim. Nós temos visto na semana passada e as outras semanas, eu tenho relembrado à igreja que é relativamente fácil começar. O difícil é terminar bem. Começar é mais ou menos fácil. O negócio é terminar e terminar de forma correta, de forma boa. E nós temos visto nas últimas semanas que Davi ele não se contentava com algumas coisas, ele queria mais. Por questão de tempo, não vou rever os pontos que nós temos visto, mas nós vamos hoje ver mais um desses pontos de que Davi não se satisfazia. Para Davi não bastava apenas obedecer. Para Davi não era o suficiente apenas obedecer Deus. Lembrando que esse ponto, como os demais pontos, para uma pessoa normal, talvez para mim e para você, bastaria. Nós vimos semana passada, por exemplo, que bastava ter oração respondida, anterior, bastava a gente ter uma vida de oração. E a anterior a gente viu que bastava a gente ser grato a Deus. Mas para Davi essas coisas não bastavam, ele precisava, ele necessitava ir além. Igualmente, hoje nós vamos ver esse ponto aqui, que Davi não bastava apenas e tão somente obedecer a Deus. E para muitos de nós, bom, pastor, se eu estou obedecendo a Deus, a coisa já está boa demais, se eu estou obedecendo a Deus. É errado apenas obedecer a Deus? Não, não é errado, como não é errado apenas ser grato, não é errado apenas orar, não são erradas essas coisas, mas se nós queremos terminar bem, se nós queremos continuar até o fim e terminar bem, nós vamos ter que ir acima e além do que o normal, do que a mediocridade, do que todo mundo faz. E Davi descobriu esse segredo. O que nós vamos ver hoje à noite, na realidade, é uma das coisas mais sublimes e uma das coisas mais importantes na vida cristã. E, ironicamente, é uma das coisas que a maioria dos crentes não faz a mínima ideia do que se trata. Não faz a mínima ideia do que nós vamos falar aqui esta noite. Para a maioria das pessoas, eles pensam que basta ser obediente. Basta fazer o que Deus manda e tudo vai dar certo. Sim, pastor, mas não é isso que o senhor sempre fala? Sim. Mas Davi terminou bem porque Davi foi além. Ele foi além de apenas ser obediente. Muitas pessoas pensam que é só uma questão de fazer as coisas que devem fazer e não fazer as coisas que não devem fazer e vai tudo ser joinha. Tem muita gente olhando para mim e dizendo, mas não é mais ou menos isso mesmo? A gente deve fazer o que devemos fazer e nós não devemos fazer o que nós não devemos fazer. E se a gente faz o que deve fazer e não faz o que deve fazer, então tudo vai dar bem? Talvez. Mas para garantir terminar bem, nós temos que ir além disso. O que nós vamos ver esta noite, eu estou querendo temperar bastante esse ponto, porque ele é muito importante. O que nós vamos ver esta noite é o filé mignon da vida cristã. É o que vai fazer a diferença na sua vida cristã. E é algo que, como eu disse, 99% das pessoas não entendem. Mas se você entender, se você sair daqui esta noite compreendendo esta verdade, e nós só vamos ter um ponto esta noite. Vai ser um longo ponto, mas vai ser só um ponto. Mas se você entender, isso pode revolucionar, isso pode transformar o seu relacionamento com Deus e sua vida cristã. De um modo que você talvez nem imagina. Então, Davi havia aprendido que para terminar bem não bastava apenas obedecer. Não dependia de apenas obedecer, tinha que ir além disso. Olha comigo em 1 Crônicas, e capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 4, nós vamos ler um versículo um tanto interessante. E é um versículo que vai explicar
a relação entre amar e gostar. E eu garanto que a maioria de vocês aqui vão ouvir o que eu vou falar agora pela primeira vez. A relação entre amar e gostar. 1 Crônicas, capítulo 28, e versículo 4, diz assim: E o Senhor Deus de Israel, isso aqui é Davi falando, tá? E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo o Israel. Marque bem as palavras, que se agradou de mim. Lembre-se, isso é Davi falando que Deus Pai se agradou dele. E o chamou para ser o rei de Israel, dentre os seus irmãos, dentre sua família, dentre sua tribo, dentro da nação. Deus se agradou de Davi. E a maioria das pessoas, eles não entendem e não sabem a distinção que há entre amar e gostar. Aí nós lemos que se agradou de mim, aí está falando que Deus gostou, Deus gosta, agradou. Não está falando que Deus amou a mim, não que Deus não o amasse. Mas aqui Davi está falando que Deus se agradou dele. Deus sentiu agrado nele, Deus gostou de quê? De Davi. E a maioria das pessoas tem um entendimento imaturo sobre o assunto de gostar e amar. Geralmente o conceito geral é o seguinte: nós começamos um relacionamento que pode ser de amizade, pode ser um relacionamento romântico, digamos assim, e que nós começamos da seguinte forma, e você concorda se você não pensa assim. Nós começamos gostando de alguém. Eu gosto de você, você gosta de mim. Isso vai evoluir até o ponto que eu não só mais gosto de você, agora eu amo a você e você ama a mim. Então a gente começa com o gostar, e esse gostar vai aumentando, até que uma hora chega, esse gosto, esse agrado, se torna em amor. Então a gente começa com gostar e termina no amar. Muito bem. O problema com isso é que é justamente o contrário. Na Bíblia, isso funciona justamente o contrário. Não é o primeiro gostar e depois o amor. Não é inicia-se com gostar e termina com amar. Não é assim que a coisa funciona na Bíblia. É justamente o oposto, é invertido, como tantas coisas. Muitas coisas que a Bíblia ensina é totalmente inverso ao que o mundo, o homem, pensa. E Deus falou, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E são, de fato. Na realidade, é o oposto, e o ponto de partida do relacionamento não é gostar. O ponto do relacionamento, a base, o início, é amar. E eu vou dar uma ilustração disso. Deus ama quem? Porque Deus amou o mundo. Então, o relacionamento do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, é que Deus amou o mundo. Tudo começa com amor, não com gostar. Se Deus começasse com gostar, Jesus não morreria na cruz. Porque Deus ia falar, eu vou mandar o meu filho morrer por esse bando de pecadores, rebeldes, obedientes, surdos, teimosos. Eu não gosto deles. Estão entendendo? Se a gente for iniciar relacionamentos baseados em gostar, o problema com gostar é que é passageiro, é transiente, é recíproco. Hoje eu gosto de você, amanhã eu vou odiar a tua cara. Estou falando com você, Lucas, é você que está falando mesmo. Você tem pessoas na sua vida que uma hora você gostava e hoje você não gosta mais? Tem, pastor, você é um deles. Pare com isso, pare com isso, pare com isso. Se iniciarmos, se nós formos alicerçar os nossos relacionamentos em gostar, então está tudo fadado a desmoronar, porque o gostar não é fixo, o amor é fixo. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então, veja bem, se Deus amou o mundo, Ele amou os assassinos,
Ele amou os pedófilos. Pastor, os pedófilos não. Deus amou os pedófilos. Não é possível. É possível. Deus amou o mundo, com todo mundo que tem dentro. Deus ama os bandidos, os políticos corruptos, os juízes injustos, os crentes mentirosos, os crentes desobedientes. Deus ama todo mundo. Não interessa o que você fez, o que você não fez, o que você é, o que você não é, o que você tem, o que você não tem, a sua altura, a sua inteligência, a sua beleza. Não interessa. Deus ama todo mundo. Se você é cego, se você é aleijado, se você não interessa. Deus ama todo mundo. Se a cor da sua pele é branca, vermelha, amarela, cor de rosa, roxa, não importa. Deus ama a todos. Esse é o início e a base de onde tudo começa. Deus ama a todos. Mas apesar de Deus amar a todos os assassinos, e os pedófilos, e os bandidos, e os corruptos e tudo mais, Deus ama a todos eles, mas, vou dizer um segredo aqui para você, Deus não gosta deles. Como assim, pastor? Eles não agradam a Deus. Aí que está a diferença entre amar e gostar. Gostar é recíproco. Para que Deus goste de mim, tem que haver algo em mim que vai fazer Deus gostar de mim. Já o amor de Deus, não. Deus ama, irrespectivo se você ou eu temos ou não temos nada que agrada ou desagrada a Deus. Não interessa, é um amor incondicional. E o amor é a base do relacionamento que Deus tem conosco e que nós devemos ter com os demais. Jesus falou, ame os vossos inimigos. Gente, inimigo, por definição, não é alguém que você gosta. Mas Deus falou, ame-os. Mas eu não gosto. Gostar e amar são duas coisas totalmente diferentes. Nós temos essa ideia de que gostar é apenas um amor diluído e amar é simplesmente um gostar mais concentrado. Não é. E aí que vem a confusão. E Davi percebeu que não bastava apenas obedecer, e eu vou dizer como que isso entra na equação daqui a pouquinho, mas Deus vai abençoar os seus filhos que o agradam muito mais do que Deus abençoar o mundo de modo geral. Deus ama os bandidos, ama. Os ateus ama. Mas Deus não vai abençoá-los tanto quanto Ele vai abençoar o seu povo, os seus. Deus ama aquele crente desobediente, mentiroso, que é rebelde e ama. Mas Ele não vai abençoar tanto quanto aquele filho, aquela filha dele, que é fiel e obediente. Porque ele vai gostar mais do que o outro. Porque um proporciona mais avenidas para que Deus se agrade nele. O amor de Deus, o amor ágape, é o ponto de início. Eu vou dar uma ilustração aqui, usando casais. Eu sou casado, eu acho que você vai entender o que eu estou falando. Se você não é casado, problema seu. Mas acredite. Todo casal, com exceção de eu e a irmã Simone, todo casal tem brigas de vez em quando. Eu e a irmã Simone é todo dia, o dia... Não, estou brincando. Todo casal tem aqueles momentos em que dois bicudos não se bicam. Ela queimou o arroz de novo, ele falou que ia consertar a lâmpada queimada na sala, faz 6 meses até hoje não consertou, aquela coisa toda, né? Então, tem momentos em que as coisas não estão conversando. Está um com um bicão para cá, outro bicão para lá, cara feia para cá, um resmungando para cá. Se amam, mas naquele momento não se gostam. Se amam, mas não se gostam. Não se falam naquele momento. Mas não quer dizer que não se amam. Quando não há o básico, quando não há o início, quando não há o alicerce, que é o amor, então quando vem a briga inevitável, o que vai acontecer é que eles vão brigar, vão passar por um momento de eu não gosto de você, mas se não tem aquele amor que está segurando a coisa por debaixo, aquela briguinha, aquela birra, vai ficar.
Porque é um casamento baseado em gostar e não no amor de Deus. E um casamento baseado em gostar pode ser um casamento... Bom, eu gosto muito do meu marido, ele está cheio da grana. Tá, e se a grana sumir? Agora eu já não gosto tanto dele. Não, eu casei com a minha esposa porque ela é linda de morrer. Só que caiu os cabelos, caiu os dentes... A beleza se foi e agora? Bom, agora eu não gosto mais dela. Por quê? É um casamento baseado em gostar e não em amor. Quando é baseado no amor, o gostar ou não gostar não vem ao caso. E o que nós temos na Bíblia, nós temos uma descrição muito precisa, lá em 1 Coríntios capítulo 13, do que é o amor. Se tudo começa com gostar, que é recíproco e passageiro, então a coisa não fica muito firme. Mas ser baseado no amor, como descrito em 1 Coríntios 13, capítulo 4 até o 7, e nós não vamos lá por questão de tempo, mas você lê depois e explica. O que é esse amor? Esse amor ágape, esse amor de Deus, esse amor que deve ser o alicerce e o começo de todo relacionamento. Mas no versículo 8 de 1 Coríntios 13... começa com uma frase muito interessante, muito importante, fala assim, o amor nunca falha. É esse amor que nunca falha que deve ser o alicerce sobre o qual nós construímos os nossos relacionamentos, incluindo o casamento, claro, mas qualquer relacionamento. Inclusive o nosso com Deus, porque esse relacionamento, esse é o alicerce que Deus usa para construir o relacionamento para conosco. Então, agradar, gostar, isso passa. Isso vem, isso vai, surgem e resolve esses problemas e vai e vem. Agora, o amor de Deus, ele nunca falha. E se o amor de Deus nunca falha, então não interessa os gostos e os desgostos, porque aquele alicerce do amor de Deus, que nunca falha, vai segurar tudo juntinho. Então veja o perigo de você iniciar um relacionamento, seja lá qual for o relacionamento, num alicerce que não é esse amor. Pastor, como é que eu sei que o amor... Leia, não agora, claro, mas leia 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, está descrevendo o que é o amor que estamos falando. E se não for, se não corresponder, se não cair dentro da descrição, então, infelizmente, não é o amor que nunca falha, é um outro amor que falha. E quando esse outro amor falhar, blum, a casa vai cair. Mas é um casamento sem ser sobre o amor e só sobre o que agrada, é pedir para ter problemas. Porque o que agrada hoje pode não agradar amanhã. O que agrada hoje pode não existir mais amanhã. Todos sabemos que a irmã Simone casou comigo pela minha beleza. E segundo ela, cada dia que passa, eu fico cada vez mais lindo de morrer. Então, estamos seguros. Mas, nem todo mundo é como eu, que preserva a beleza. E a modéstia também. E como é que faz? Por isso acontece tantos casamentos desmoronando, gente. É um casamento não baseado no amor de Deus, descrito em 1 Coríntios, capítulo 13. Porque aquele amor, o versículo 8 falha. O amor nunca falha. Esse amor, pode vir rojão, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir problema, água, dificuldades, ele nunca falha. Mas tem que ser ele, tem que ser legítimo. Construir sobre aquela rocha. E o problema é que você construindo em cima do gostar, o dia vai chegar que o gostar vai falhar. Então veja bem, não estou dizendo aqui que gostar é errado ou ruim, não. Gostar é importante dentro do contexto de casamento, dentro do contexto de relacionamento, de amizade, ou com Deus, ou o que seja. Ambos são importantes. Agora tem a sua ordem. E a ordem correta é primeiro o amar. E depois o gostar. E a ordem do mundo é essa. Não, você gosta primeiro, aí depois você ama. Com Deus ao contrário. Tudo começa com amar. Você ama. E o gostar, ele vem depois. Essas implicações vão a casamentos, amizades. A Bíblia fala em Efésios,
capítulo 20, não olhe Efésios capítulo 20 que não existe. Efésios capítulo 5, versículo 20, fala que os maridos devem amar as suas esposas. Sabe que o marido vai amar e gostar da sua esposa? Amando-a. Se o marido não ama a esposa, ele não vai gostar dela. Vê como o mundo funciona. Mas, pastor, ao contrário, o marido tem que gostar da esposa para amá-la. Não. O marido tem que amar a esposa para gostar, para se agradar dela. Se o marido não ama sua esposa, ele não vai nunca, jamais se agradar dela. É a ordem de Deus. A sequência que Deus quer. Vou dar um exemplo aqui. Um grande pregador, já no céu, ele, o nome dele é Bob Jones, o sênior, o pai. Perguntaram para ele certa vez: irmão, você alguma vez já contemplou, pensou em divorciar sua esposa? Ele falou: nunca. Divorciar nunca. Já pensei em matá-la várias vezes, mas nunca divorciar. Sério, ele não a matou. Ela o matou, não estou brincando. Ninguém matou ninguém. Mas sabe o que é isso? Ele estava dizendo: eu a amo, mas nem sempre. Eu a amo, mas nem sempre é o tempo todo. E se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Não precisa confessar nada, não precisa balançar a cabeça, não precisa nem admitir, mas tem hora que dá vontade de a irmã Simone me matar. Pais e mães, vocês amam seus filhos, mas confesse se já não passou por sua cabeça botar um fim na vida daquela criatura. Eu não estou recomendando fazer, só estou dizendo. Nós amamos os nossos filhos, mas tem hora que o amor, ele nunca falha, mas o gostar falha. Como pai, como mãe, eu nunca vou matar o meu filho, a minha filha. Eu comecei com 2, terminei com 2, vou matar lá atrás. Certo? Eu comecei com 2, lá, não matei ninguém. Mas às vezes dá vontade. A Michelle não vai admitir, mas quando ela está lá de noite dormindo, tentando dormir, o Lian chorando, dá vontade de ir lá e pegar os panadrapos e nem adianta balançar a cabeça. Nem adianta. Porque eu pensei isso quando eu vou... Não, estou brincando. Então, vejam só. O amor nunca falha. Nenhuma mãe de verdade, em sua sanidade, vai matar o seu filho. Por quê? Porque eu amo, mas tem hora que o gostar passa. Mas aqui está. Não é só porque você não está gostando do seu filho naquela hora, você vai matá-lo. Por quê? Porque por debaixo do gostar tem o quê? Tem o amor. Sabe, aquele sorriso, aquela fofura do Liam. Que fofinho, que lindo. Mas tem hora que aquilo não basta. Tem que ter o amor por debaixo. Se você não ama seu irmão, você nunca vai gostar dele. Se você não quisesse amor verdadeiro para o seu irmão, você nunca vai gostar dele. Ah, pastor, sabe o que é? Que o povo da igreja é muito hipócrita e eu não vou o cara deles. Sabe qual é o problema? É que você não ama. Não, pastor, é que eu não gosto deles. Você não gosta porque você não ama. Pensa da seguinte forma, gente. Amar é um investimento. Amar tem custo. Tem um preço. Amar é você colocar o outro na frente de você. Amar é dar prioridade ao bem-estar do outro. Amar é sacrifício. Cristo morreu na cruz por ele, não, por nós. Então amar é investimento. E o seu tesouro estará, o seu coração estará onde está o seu tesouro. A Bíblia fala. O seu coração estará onde tiver o seu tesouro. Então, se você investiu em alguém, amando aquela pessoa com amor ágape, você automaticamente investiu, você vai ter um interesse. Alguém aqui fica checando o preço das bolsas diariamente? As ações da Petrobras subiu, as ações do Vale do Rio Doce amargou, agora é Vale do Rio Amargo. Alguém está vendo cotação da Bolsa de Valores? Sabe por quê? Porque nenhum de vocês aqui, incluindo eu, tem conta nenhuma em nada. Agora, se tivesse, tá todo dia lá, opa, subiu, ó, Petrobras aqui, ó, subiu. Amanhã, o seu coração vai estar aonde você investir. Por isso que eu digo, o marido que ama a sua esposa vai gostar dela do modo correto do que aquele marido que não ama. Por quê? Porque não investe.
O marido que não gasta um centavo do seu dinheiro, não gasta um minuto do seu tempo na sua esposa, não vai gostar dela. Não, pastor, eu estou esperando gostar dela. Para aí eu vou comprar brincos de diamante. Eu vou levar ela para restaurantes caros. Faz o seguinte, compra para ela uma tapioca, um flau, uma acarajé. Comece a investir. Comece a amar. Que você vai começar a gostar. Você vai começar a se agradar. Novidades. Deus não só amava Davi, Deus gostava de Davi. E Deus ama todo mundo, mas nem sempre Deus gosta da gente. Eu falo a gente, nem sempre. Deus me ama, Deus me ama, mas nem sempre Deus gosta da gente. Olha para Lucas capítulo 17. Eu vou chocar algumas pessoas aqui esta noite. Eu acho, não sei, eu imagino. Essa noite estamos vendo que não bastava para Davi apenas obedecer. Nós vimos então a relação que há entre amar e gostar. São duas coisas distintas, importantes, mas distintas. A terceira coisa que vamos ver esta noite é que Deus não se impressiona com a nossa obediência. Deus não se impressiona com a nossa obediência. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É essa questão aqui que Davi está abordando ao se recusar a simplesmente ser obediente. Quando Davi pecou com Batseba, lá alguns capítulos atrás, Deus o amava. O pecado com Batseba, o assassinato de Urias, aquela coisa toda, nada disso influenciou, nada disso mudou o tamanho, a intensidade, a latitude e a profundidade do amor que Deus tinha por Davi. Isso não mudou. Agora, Davi não estava na lista de favoritos de Deus. Davi não estava abafando, nem agradando a Deus naquele episódio. Mas aqui estamos vendo o seguinte, Deus não está impressionado com a nossa obediência. Você talvez conheça, ou talvez você seja uma dessas pessoas frustradas espiritualmente. Frustradas mesmo. Por quê, pastor? Porque elas foram obedientes. Elas vêm a todos os cultos, vão evangelizar toda semana, lê a Bíblia todo dia, oram, dizimam, fazem tudo. Mas as coisas não estão andando do jeito que elas querem. Ainda não estão ricos, ainda não arrumaram um marido ou uma marida, ainda não ganharam na loto, ainda não arrumaram emprego, enfim. Aí vem a fatal observação. Eu fiz aquilo para quê? Do que adiantou? Do que adiantou esse tempo todo eu vindo para o culto, orando e fazendo isso, não fazendo aquilo? Do que serviu eu obedecer? E aí que está o problema. E é justamente aí que se encontra o problema. A nossa obediência não é o bastante para nos levar até o fim da estrada. A nossa obediência não é o suficiente para a gente continuar até o fim e terminar bem. Precisa haver mais do que obediência. Porque é fácil ser obediente quando você fita os seus olhos nos resultados que você quer. Isso chama-se obediência por interesse e perante Deus não tem muito valor. Do tipo, Deus, eu estou fazendo aqui uma oferta. Está aqui minha oferta, Deus! Cadê a bênção? Eu fiz a oferta, não faz 10 segundos, não tem bênção, Deus. Ei, está dormindo aí? Como é que é a coisa? A pessoa obedece, mas obedece assim, ó. Obedecer não basta.
Nós vimos aqui no versículo 10, Lucas 17, que Deus não está impressionado. E pode ser um choque. Mas quando eu e você chegar no céu, e a gente disser, ai Deus, sabe o que eu fiz? Não, eu fui para todos os cultos, eu li a Bíblia, eu fui evangelizar, eu fiz isso. Eu dizimei, eu ofertei, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Eu fiz todas essas coisas. Aí você vai ouvir assim, bem-vindo, servo inútil. Como é que é? Servo inútil? Não foi isso que lemos? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Tipo uma coisa, por que a gente vem para o culto e acha que está fazendo grande coisa para Deus? A gente obedece a Deus e a gente acha que estamos, uau! Você vai para o seu trabalho amanhã, você vai trabalhar? Vai. Não espere que seu patrão solte rojões porque você chegou no horário, fez o seu serviço, tirou sua hora de almoço, trabalhou à tarde e foi para casa na hora de ir para casa. Sabe por quê? Esse é o seu dever. Você paga para isso. Isso é uma medalha, é? Gente, vem para o culto, ler a Bíblia, evangelizar, orar, dizimar, fazer a vontade. Isso é nosso dever. Ele nos comprou e nos resgatou do inferno, ele morreu na cruz por nós. Quem deve? Não ele nos deve, nós devemos a Deus. Isso é a nossa obrigação, gente. A pessoa no quartel, os soldados, tudo chega lá, se informa. Muito bem, meus parabéns. Parabéns não, se são militares, tem que estar aqui na hora certa, tá a informação, com uniforme passado, limpo, o sapato engraxado, tudo certinho. Eu não vou não, ganhar uma estrelinha aqui. Está na pré-escola agora. Quando a gente chegar no céu, depois de feito tudo o que for, não é a maioria, tudo! Deus vai dizer, bem-vindo, servo inútil. Você fez a sua obrigação. Você fez o seu dever. Você fez o que deveria fazer. Tá? Não vai chegar no céu lá esperando fanfarra, banda, capete vermelho, rojão, confete, festa, porque você foi para o culto de vez em quando. E olha outra coisa, eu estou falando isso aqui, ó, é para quem obedeceu em tudo. Eu não estou nem falando a quem não obedeceu em nada. Obediência não é o bastante, gente. Nós temos que ir mais, nós temos que ir além. Pastor, então quer dizer que se é assim, então eu vou parar. Bom, esse é meu último culto, pastor. Não vou mais vir para o culto, não vou ler a Bíblia, porque já sou inútil. Não que tem ninguém pensando isso aqui, porque eu sei, consigo ler as mentes das pessoas. Não tem ninguém pensando isso. Mas se alguém tivesse pensando isso, aí está o problema. É justamente aí que mora o perigo. Eu faço tudo isso, mas eu estou pensando lá na frente, ó. Agora o pastor vem e diz que não tem nada lá na frente. Ah, então, eu vou parar, vou para casa, ficar assistindo Fantástico. Domingo à noite, para fazer o que aqui? Se eu vir, eu sou inútil. Pois é, imagine se você não vir. Gente, está na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso não, está na Bíblia. Então muitas vezes a gente obedece, mas estamos pensando, o foco não é em Deus, o foco é em nós. E quando as coisas não vão do nosso jeito, a gente cai fora, a gente para. E Jesus falou, se você fizer tudo o que vos for mandado, vocês não fizeram nada mais do que vocês deveriam. Se receber ou não receber. A ou B. Então o foco, nesses casos, está em si e não em Deus. E essa é a grande solução. Então, tudo bem, pastor. Então, o que impressiona Deus? Nós vimos que a obediência não impressiona Deus.
Então, como é que eu posso impressionar Deus? Que bom que você perguntou isso. Marcos capítulo 12, rapidinho. Marcos capítulo 12. O que fazer, então, para não ser um servo inútil? O que fazer para não ser um servo inútil? O que fazer para agradar a Deus? Ao invés de focar no que Deus manda fazer, foque no que Deus se agrada em você fazer. Não foque na ordem que Ele dá, mas foque no prazer, no agrado, no gosto que aquilo, ou seja lá o que for, vai trazer a Deus. Marcos 12, 42. O cenário é o seguinte: Jesus está no templo com seus discípulos, estão sentados olhando as pessoas trazerem ofertas. E aí tem os homens ricos que fazem grandes ofertas, colocam grande quantidade de ouro, de prata no ofertório. Vindo, porém, 42, vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aos olhos humanos, a gente vê aquele cabra rico chegando, colocando um monte de dinheiro no ofertório, a gente pensa: esse sim está agradando Deus. Ele colocou 10 mil, 20 mil, 30 mil no ofertório. Oh, como eu gostaria. Mas entenda, a gente, uau, esse sim. Jesus falou: não. Sabe quem deu mais? Aquela viúva colocou 1 centavo. 2 moedinhas de meio centavo. Aquele 1 centavo vale mais do que aqueles tesouros que colocaram na oferta. Deus se agradou daquelas 2 moedinhas mais do que aquele monte de tesouro que foi deitado pelos outros. Sabe de que agrada a Deus? Qual o segredo? Aqui fala: aqueles deram do que sobrava. Ela deu tudo. Ela só deu 1 centavo, ela deu só 2 moedinhas. Mas era tudo que ela tinha. Ela deu 100%. Não, nós não vamos ter outra oferta. Fiquem tranquilos. Já vai essa conversa, pastor. Esse exemplo aí, daqui a pouco eu tenho outra oferta do 100%. Não nada faz 100%. Note que ninguém foi lá, pediu. A viúva deu de livre e espontânea vontade. Ninguém foi lá, coagiu, forçou. Não. Os outros deram do que sobrava. Então, quem você acha que deu mais? A viúva que deu as 2 moedinhas ou os outros que deram baldes de dinheiro? A viúva. Mas pastor, deu 1 centavo, 2 moedas e meio centavo. O que é isso? Como que isso pode agradar a Deus? Porque Deus está vendo o que sobra. Deus não está vendo o que você está dando. Então, se você der 1 centavo e é tudo que você tem, para Deus você deu 100%. E se você der 1 milhão e você tem 1 trilhão, você só deu uma pequena porcentagem que você tem. E essa lição aqui que Jesus está ensinando em Marcos 2 não é sobre ofertar ou dizimar, não. É sobre como agradar a Deus. Deus não enxerga como é você enxergamos. Deus não está vendo. Eu vou dar um exemplo. Um jovem, uma pessoa jovem tem muito mais tempo a dispor para servir a Deus do que uma pessoa adulta, casada, com trabalho, com criança, com responsabilidades. Eu não estou dizendo que alguém casado com criança não deva servir a Deus, mas eu digo o seguinte: um jovem que não tem que trabalhar, não tem que manter uma casa, não tem filho, não tem um cônjuge, ele tem muito mais tempo. Então Deus vai se agradar, para um jovem agradar a Deus, ele vai ter que dar muito mais do tempo dele, nesse quesito de tempo, do que alguém que é um pai, uma mãe de família, tem responsabilidades, tem uma casa, tem trabalho, tem criança. Então, de repente, aquela 1 hora que um pai, uma mãe de família dá para Deus, é muito mais do que as 5 horas que o jovem aqui dá. Por quê? Porque o jovem está sobrando tempo, tem tempo de sobra. Já aqui não. Então, Deus está vendo que sobra. Deus não está vendo que você deu 5 horas. Deus está vendo que você deu 5 horas para Deus e você gastou 50 horas em frente do videogame. Deus está vendo isso. Então, quer agradar a Deus? Então, o foco tem que estar nele. Focar não no que ele manda, mas no que agrada a Deus.
O que ele manda, nós devemos obedecer porque ele mandou. Uma coisa muito triste nos Estados Unidos. Ia dizer outro dia, não, fazia uns 2 anos atrás, que eu estava lá na casa de um amigo meu. Ficamos lá alguns dias na casa dele. E nós ficamos, a filha dele estava na faculdade, então eu e a irmã Simone ficamos no quarto da filha dele. E lá ela tinha uma estante, sem exagero, tinha dezenas e dezenas, mais de 100 troféus. Troféus, muitos troféus. Medalhas, então, incontáveis medalhas penduradas. Eu falei, nossa, a mina é boa, hein? Aí eu mencionei isso para o meu amigo, ele falou, hoje em dia aqui é o seguinte, todo mundo que participa ganha troféu. Todo mundo ganha troféu. Quem ganhou, quem perdeu, quem veio em primeiro lugar, em outro lugar, todo mundo. A corrida tem 10 pessoas concorrendo. No final, as 10 vão ganhar a mesma medalha. Aí pergunto, do que vale aquilo ali? Todo mundo ganha medalha. Se chegou em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, não terminou a corrida, tome sua medalha. Isso supostamente é para encorajar a justiça. Não. O que acontece é o quê? Para que eu vou treinar? Para que eu vou suar? Para que eu vou me esforçar? Porque o Pedrinho ali, não vem para o treino, não faz nada, chegou por nem terminou a corrida, com a mesma medalha que eu. Sabe uma coisa? Quer agradar a Deus? Então faça além. Não faça apenas, não queira ganhar medalha simplesmente porque você participou da corrida. Vá além. Vou dar um exemplo aqui, mais uma vez, eu vou abordar essa questão aqui, esse exemplo, esse tema, porque é fácil de entender. Tá? Mas eu garanto, não vai ter outra oferta hoje não, só teve aquela. Deus manda dizimar 10% do bruto. Certo? Isso é o que Deus manda. Então, quando você dizima 10% do bruto, se você ganha 100 reais, ou 1.000 reais, ou 10 mil reais, 10% é 10%. Não interessa se o seu 10% é 1 real ou 100 reais, é 10%. E Deus manda. Obediência não impressiona Deus. Não, o que impressiona Deus? Deus fala dízimos e o quê? Ofertas. Quem estabelece o dízimo é Deus, 10%. Quem estabelece o valor da oferta? Nós. Então ninguém está agradando a Deus quando dizima, entenda bem. Ninguém agrada a Deus. Quando eu dizimo, você dizima, não pense que você está abafando. Não pense que Deus está lá. Isso aí é caro. Ele fala, está fazendo a sua obrigação, cumprindo o seu dever. Quer agradar a Deus? Aí vem as ofertas. A sua oferta pode ser 1 centavo. A Bíblia não especifica. Agora, qual que você acha que Deus vai ficar mais agradado? Com 1 centavo ou com 5 reais? Com 5 reais ou com 10 reais? 10 reais ou 100 reais? Mas não para por aí. Porque talvez, para o Júnior, 1 real é uma oferta muito maior do que para mim. Então, se eu dou 10 reais, o 1 real do Júnior vai agradar a Deus muito mais. Porque para mim, 1 real não é nada. 10 reais também não é grande coisa. Mas para Júnior, 1 real é muito. Talvez é tudo que ele tem. Eu não sei, é tudo que você tem? Eu vou aumentar, 5 reais, pronto. Então veja bem, como é que a gente agrada a Deus? Não é obedecendo. Veja bem, pastor, você está dizendo então que nós não devemos obedecer a Deus? Não. Eu estou dizendo que nós devemos obedecer a Deus, mas nós não estamos agradando Deus em obedecer, porque obedecer é a nossa obrigação, é nosso dever.
E Davi sabia disso. Davi sabia que não bastava obedecer, não era o suficiente. E ele estava terminando bem a sua corrida, a sua vida, a sua carreira, apesar dos apesares, apesar das dificuldades, apesar das quedas. Por quê? Porque para Davi não bastava só obedecer. Você lembra no começo do estudo, o que Davi queria fazer? Ele falou, Deus, eu vou construir um templo para você. Deus falou, quero não, você não. Teu filho. Tudo bem então eu vou juntar ouro e prata e pedra preciosa e madeira, e eu vou juntar tudo isso para que ele faça. Deus falou, muito bom. O grande templo ficou conhecido como sendo o templo de Salomão. Sabe quem juntou todo aquele ouro e prata e madeira e pedra preciosa? Davi. Quem levou o nome, a glória e o reconhecimento foi Salomão. Mas Davi não estava interessado em glória, reconhecimento e olha eu aqui e medalhas. Ele falou, Deus, eu quero agradar a ti. Eu pensei que construindo um templo ia te agradar. Mas se construir um templo não te agrada, eu vou fazer o seguinte, eu não vou construir o templo. Mas eu vou juntar ouro e prata e madeira e tudo, para que o templo que o meu filho construir vai ser um templo tão maravilhoso, tão glorioso, que vai ser falado e a sua glória vai ser conhecida. E ninguém precisa ficar sabendo que é o templo de Davi. O templo de Salomão, não tem problema. Obedecer não basta. Ele podia ter dito, eu vou obedecer a Deus. Não fazer um templo? Ok, não vou fazer um templo. Mas ele foi além. Não só vou obedecer e não fazer um templo, mas eu vou juntar. Eu vou arrecadar esse monte de tesouro para fazer o teu templo. Nós temos que ir além de fazer o mínimo e além de fazer o necessário. Além do, eu vou para a igreja, eu vou ler a Bíblia, Gente, isso é o mínimo. E esse mínimo não vai levar a gente até o fim da estrada e não vai levar a gente para terminar bem. Para a gente terminar bem, nós temos que agradar a Deus. Um crente pergunta, o que eu preciso fazer para não me encrencar com Deus? Para Deus não pisar nos meus pés. O que eu tenho que fazer para Deus não vir atrás de mim? Tem que ir para o culto, ler a Bíblia, orar, dizer, evangelizar, blá, blá, blá. Ok, eu vou fazer tudo isso. Um outro crente pergunta, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Não é uma questão de vir ao culto, é uma questão de você estar sedento para ouvir a palavra de Deus. Aí você agrada a Deus. Olha, ele está vindo, não é porque ele quer alguma coisa de mim. Ele está vindo porque ele quer ouvir de mim. Ele quer aprender sobre mim. Ele quer conhecer a mim. Ele quer passar tempo comigo. Olha, ele está orando, mas não está orando com uma lista. Deus me dê isso. Deus pega leve aí. Não. Ele está orando, agradecendo, e me louvando, e me exaltando. Simplesmente por estarmos na presença um do outro. Isso me agrada. Agora, aquele crente que fala, hora de orar, raios, Deus me dá isso, me dá aquilo, aí, também. Agora só amanhã, graças a Deus. Obedeceu? Obedeceu. Agradou a Deus? Agradou a Deus? Não. Aquele ali, não está pedindo nada. Está orando pelo vizinho, pelo amigo, pelo irmão, pelo pai, pela mãe. Está me agradecendo, reconhecendo. Pedindo misericórdia. Pedindo poder. Pedindo oportunidades. Para falar de mim para as pessoas. Isso me agrada. Agora, aquele com a listinha ali, que virou uma listona. O problema não é ter uma lista, gente. O problema é que está na lista. O que está na sua lista de oração? Você tem uma lista de oração? Você ora? Vamos começar por aí. Isso é um conceito inovador. Nós precisamos agradar a Deus. Voltando lá para o início.
Versículo 20 diz como Salmo 22. Tirou-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tinha prazer em Davi. Por quê? Pense bem, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus tinha prazer em Davi, é porque Davi tinha alguma coisa que elucidava, que despertava prazer em Deus a partir de Davi. Havia alguma coisa no coração de Davi que buscava a Deus e não coisas. Quando ele desceu para enfrentar Golias, ele não foi lá dizendo, com licença, minha gente, eu sou o Tchan, vou chegar aqui, vou matar ele, vou casar com a princesa, vou ser o bambambam. Não. A preocupação dele foi, minha gente, esse sem vergonha está insultando Deus e os exércitos de Deus e ninguém faz nada, seu bando de frouxos. Deus me livrou do leão e do urso, Deus vai ajudar a matar esse sem vergonha. Pegou a fundo e foi-se embora. Ele não buscava glória. Ele não buscava casar com a filha do rei. Ele estava defendendo o nome de Deus. Por isso que Deus achou prazer nele. Olha o rei Davi, ele não era perfeito. Mas havia um desejo de agradar a Deus. E Deus teve prazer nele. Deus tem prazer em você e eu. Tudo vai depender de como nós enxergamos Deus. O que ele é para nós? Eu não grito Papai no céu, papai de Natal, Papai Noel. Que quando você quer alguma coisa, você vai lá, fala umas cosquinhas em Deus para ver se ele... A coisa está ruim, aí eu vou ler mais Bíblia, eu vou orar mais, eu vou para o culto. A barra melhora, aí você, não está tão ruim, eu vou orar menos, vou faltar o culto, não vou ler a Bíblia tanto. Deus não se agrada com isso. E obediência vai nos levar até um certo ponto. E quando as coisas não vão de acordo com o nosso gosto, a obediência vai falhar. Porque essa obediência não é baseada no amor perfeito que nunca falha. É baseada em gostar. Então você obedece quando você está gostando dos resultados. Quando você não está gostando dos resultados, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou obedecendo? Para que eu estou vindo para a igreja? Para que eu estou orando? Eu não estou ganhando nada com isso. Isso não agrada a Deus. Isso falha. E explica porque tantas pessoas se afastam de Deus. É que eles vão para Deus com uma agenda. Uma lista de coisas. Se eu conseguir, bom. Se eu não conseguir, eu vou buscar em outro lugar, vou fazer do meu jeito. Davi sabia como agradar a Deus. E por causa disso, Deus tinha prazer nele. E Davi sabia que não bastava fazer o necessário. Necessário não era... Obediência não era bastante. Era só o começo. É o mínimo. E começa daí. Vamos orar. Pai amado, obrigado.